Então, chegou a nossa hora, boa noite a todos. Que Deus ilumine os nossos corações, que possamos fazer agora uma nossa reunião com muita harmonia. Boa noite, Isabel, seja bem-vinda. Oi, boa noite a todos, boa noite, Maurício. Que Deus ilumine os nossos corações, que possamos tirar proveito dessa noite maravilhosa. Muita paz no nosso coração. Boa noite, João Marcelino, seja bem-vindo. Que Jesus ilumine cada um de nós, que possamos ter uma noite maravilhosa, onde nós possamos discutir, refletir sobre as nossas dificuldades, os nossos sofrimentos, as nossas oportunidades. Jesus amado, gratidão, Senhor, por tudo que tem nos dado. Gratidão pelas dificuldades que vêm sobre nós, que essas dificuldades também são bênçãos. Obrigado pelas inúmeras oportunidades que foram mandadas por nós. Que Deus ilumine os nossos corações. Que toda aquela luz derramada sobre nós aqui dessa casa, derrame sobre a casa de cada um dos nossos irmãos que estão aqui presentes, os que estão pelo aplicativo, que os amigos espirituais possam visitar cada lar, levando a luz, levando a harmonia e a paz a cada lar e também a todos aqueles com os quais cada um entrar em sintonia. Jesus, ilumina todos nós. Graças a Deus. Então hoje nós vamos falar sobre o tema Bem-aventurados os aflitos. Primeiro vamos pensar bem, o que significa bem-aventurados? Bem-aventurados significa felizes. Então, felizes os aflitos. Isso, palavra de Jesus. O que é aflição, né? Aflição são todas as dificuldades que nós passamos. Tanto dores físicas, dores morais, problemas familiares, perturbações espirituais. Todos os dramas que nós enfrentamos no planeta aqui são dores, são aflições. E Jesus fala das bem-aventuranças, que mostra que aquele que sofre já está a caminho da redenção. Aí ele diz o seguinte: bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Bem-aventurados vós, que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós, que agora chorais, porque rireis. Então Jesus dá uma ênfase muito grande às pessoas que sofrem. E como todos nós que estamos na Terra praticamente estamos passando por dificuldades e aflições, Ele está nos dando as bem-aventuranças. Mas por que disso? Qual a situação melhor? É de fazer o mal ou sofrer o mal? Qual a situação melhor? É de nós humilharmos o outro ou nós sermos humilhados? Qual que é melhor, né? Então, na verdade, é muito melhor para nós quando nós sofremos, mas não estamos causando sofrimento do outro. Estamos sofrendo e não estamos causando o sofrimento. Porque muitas vezes nós sofremos pela vontade de ficar rico, pela vontade de ter uma posição social mais alta,
sofremos pela inveja que nós temos do outro, esse sofrimento não é bem-aventurado. Jesus fala das bem-aventuranças em favor daqueles que sofrem, mas aquele que já está redimindo de suas culpas maiores. E todos na terra estamos redimindo de culpas. Alguns redimem de culpas e busca mais enterrar mais ainda em erros, enquanto alguns estão passando por dificuldades, mas não estão enterrando-se mais no sofrimento por meio de erros. Então, esses que são, na verdade, os bem-aventurados. Existem as causas das aflições, né? Então, todos nós passamos por dificuldades, uns mais e uns menos, né? Então, nós percebemos que alguns falam, fulano de tal sofre demais, ou eu sofro demais. Mas nós percebemos que alguns têm mais aflições, têm mais dores, né? Que nós sabemos que há uma diferença em dor e sofrimento, né? Porque a dor pode ser igual, mas o sofrimento é diferente. Porque o sofrimento vem conforme a pessoa encara a dor. Pode ser menor para um e maior para outro, mas todos nós passamos por dores. E, de certa forma, pelo nosso atraso moral, passamos por muitos sofrimentos também. Uns sofrem mais, uns passam por maiores dores e uns passam por menores dores. Mas as causas das aflições devem ser procuradas tanto no presente, na atual encarnação, como na encarnação passada, né? Então, a gente tem que observar isso. Então, devemos partir do princípio de que elas são justas. Então, nós temos uma provação, uma enfermidade. Por exemplo, uma doença. Primeiro, eu comecei a pensar, essa doença foi uma causa de hoje, dessa atual encarnação? Ou será que foi de uma encarnação anterior? Que eu machuquei meu perispírito na encarnação anterior, ou machuquei nesta encarnação? E que veio a enfermidade? É importante nós observarmos isso. Mas é mais importante ainda que dizem que nós temos que fazer parte do pressuposto que a causa do nosso sofrimento é justa. Porque não foi Deus que deu o sofrimento para mim. Então eu pensei, esse sofrimento foi mandado por Deus. Não, o sofrimento foi buscado por nós. Seja agora nessa encarnação, ou seja, em uma encarnação passada. Se assim não pensar, poderemos cair no erro de julgar a culpa dos outros, nos outros ou em Deus. Que muitas vezes nós falamos, Deus, por que esse problema veio comigo? Como se fosse Deus está mandando. Uns fazer, por que eu? Esquece de dizer, e por que se fosse poderia ter outro, né? Por que eu? Então, se veio a dor para mim, é porque eu estava precisando da dor. Eu machuquei meu corpo, eu cometi erros. Então, é importante, quando nós observarmos as nossas vicissitudes, as nossas dores, os nossos sofrimentos em geral, nós ter em vista dois fatores, né? Duas causas anteriores ou atual. Levar em conta a vida atual ou a vida passada. Por exemplo, em caso de uma doença, será que me descuidei da alimentação? Será que eu alimentei adequado? Se nós estamos com uma infecção das vias urinárias, será que eu bebi água suficiente? Será que quando tem um problema de estômago, meu estômago ficou ruim,
tive um vômito, estou um vômito. Eu posso pensar que eu não exagerei na alimentação, não alimentei de forma inadequada para que viesse isso. Às vezes, se nós analisarmos, pode acontecer que a causa é da agora. Não é nem de encarnação passada. Mas uma coisa tem que lembrar, que a causa nunca é de Deus. A causa sempre é nossa, seja nesta encarnação, ou seja em encarnação passada. No caso de o nosso filho escolher um caminho errado, por exemplo, nós pensamos, será que eu eduquei direito? Como é que foi a educação que eu dei para meu filho? Se nós tivermos educado errado, a consciência vai pesar. Mas muitas vezes não. Tem muitos pais que trabalham duramente para educar bem os filhos, e mesmo assim, os filhos escolhem caminho errado. Nesse caso, o próprio Evangelho fala que não preocupe. Se a gente fez o que eu pude fazer e veio a dificuldade, então eu não sou culpado, então eu posso dormir com a consciência mais tranquila. No caso de uma querela familiar, um problema familiar, será que não fui injusto para com tal pessoa? Se eu tive um problema, se eu tive uma briga com alguém, o problema é com ele ou é comigo mesmo? Será que aquela pessoa que eu não consigo olhar na cara dela, porque eu não gosto dela de jeito nenhum, será que é um problema dessa encarnação ou será que é de outra passada? Que pode ser também. Tem pessoas que você não vai fazer, uns fazem meu anjo de guarda, não faz como dela. Na verdade, não é um anjo de guarda, não. Somos nós mesmos que não batemos com ele espiritualmente. Às vezes, já tivemos problema no passado e com esse problema no passado, a gente acaba guardando o presente. Tem uma vaga noção. Então, a gente tem que pensar em dois casos. O Allan Kardec fala o seguinte, que interroguem friamente suas consciências. Todos que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se, as mais das vezes, não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixar de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Então, quando muitas vezes, nós interrogamos nossa consciência, não tem. O problema está em nós hoje. Só um pouquinho? Só um barulhinho. Então, se nós observarmos nossa consciência, analisarmos tudo que nós passamos, que nós sofremos, nós vamos entender muitas vezes que o problema não é nem do passado, é do presente. Lembremos, quando nós andamos, nós estamos só de chinelo ou descalço. E tem uma pedra no caminho ali, a gente chuta a pedra. A cabeça do dedo vai embora. A culpa é do espírito obsessor? A culpa é do passado nosso? Ou é culpa do falta de cuidado de hoje? Na verdade, a culpa é da nossa falta de cuidado de hoje, não é do passado. E não é dos outros, também é nossa, mas do presente. Então, muitos problemas nossos de hoje, a gente vai ver que não é nosso do presente, não é do passado, é do presente mesmo. Aí nós podemos interrogar também e ver que muitas coisas são do passado. Então, não encontrando uma resposta satisfatória na presente encarnação, devemos nos reportar à encarnação passada. Então, se o meu problema eu passo, eu percebo que ele não tem, eu não causei aquilo nessa encarnação. Então, diz o Kardec que geralmente, então, nesse caso, é do passado. Os sofrimentos por causas anteriores são frequentemente como o das causas atuais, a consequência natural da falta cometida. Tudo é causa nossa. Nós
causamos, só seja no passado, a origem do passado no presente. Olha, se foi duro e desumano com alguém, com as pessoas, ele poderá ser, a seu turno, tratado duramente e com desumanidade. Então, se nós formos duros no passado, tratamos pessoas de forma desumana, nessa encarnação, nós vamos ser tratados assim. Mas por que será? Será que nós que estamos sendo punidos por Deus? Não, não é punição de Deus. É uma necessidade nossa de aprendizado. Ou seja, é oportunidade de Deus. Hoje nós aprendemos com os espíritos que Deus não pune ninguém. Não há punição. Há oportunidade. Então, essa dificuldade que nós sofremos relativa ao nosso passado são oportunidades que Deus nos oferece para redimir, para aprender mais. Se for orgulhoso, diz Kardec, poderá nascer em uma condição humilhante. Então, nós somos, numa encarnação, muito orgulhosos, achando que era o melhor do que todos, era superior a tudo. Então, numa encarnação depois, ele mesmo vai pedir para nascer numa condição bem humilde, sofrer, às vezes, humilhações dos outros, para ele sentir e se curar. É Deus punindo? Não. Ele que pediu, está sendo uma oportunidade para aprender mais. Se foi avarento, egoísta, ou se fez mau uso da fortuna, poderá ser privado do necessário. Então, aquele que tem muito numa encarnação, não abre oportunidade de fazer ninguém feliz com um pouquinho do que ele tem, com um pouco da grande sobra que ele tem. Se ele faz esse mau uso do que ele tem, da fortuna que ele tem, então, numa outra encarnação, ele mesmo pode pedir que quer vir numa situação de muita pobreza. E, às vezes, sentir até falta do necessário. Mas para quê? Para aprendizado. É uma punição? Não, é aprendizado. Lembramos que é aprendizado. Se foi mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos lá no futuro. Também para aprendizado. Então, geralmente a nossa vida de hoje, ela tem um reflexo do nosso passado. Porque nós fomos do passado. Se nós observarmos a nossa vida, nós teremos condições de saber como nós somos do passado. Por exemplo, eu fui uma grande pessoa, eu fui muito humilde, eu fui muito caridoso no passado? Não. Que nem hoje, se hoje eu não consigo ainda, como é que eu fui no passado? E nós não retroagimos, nós só melhoramos a cada dia mais. Então, com certeza, se hoje eu sou mal, por exemplo, na encarnação passada não fui bom, porque a gente não dá passo para trás, nosso passo sempre é para frente. Então, eu não fui tanto boa coisa no passado. E se nós, de acordo com os nossos sofrimentos, sabemos que nós não fomos tão bons em encarnações passadas. Adelino da Silveira, em momentos com Chico Xavier, diz o seguinte: costumamos exagerar muito a questão das dificuldades e do sofrimento. É preciso ver as coisas sob outro ângulo. Muitas vezes as dificuldades são cercas de Deus para que erremos menos. Olha que coisa bonita. Mas ele fala que os nossos sofrimentos, nossas dificuldades são cercas de Deus para que nós evitemos maiores erros. Então, as provações que nós vimos, não é que Deus está punindo, Deus está dando oportunidade, está dando chance para o nosso crescimento espiritual. Por isso, o Kardec sempre fala que a gente deve agradecer pelas dificuldades, agradecer pelas provações,
porque elas são meios nos colocando no caminho da evolução. E ele fala aqui o seguinte: lembro-me que quando o personagem Ricardo, do livro Nosso Lar, preparava sua volta ao corpo, após visitar a família espiritual durante um desdobramento, os filhos indagam o que poderiam fazer para ele enquanto estivesse encarnado. E ele responde. Então os filhos queriam saber, agora na nova encarnação do Pai, o que nós podemos fazer para o Senhor, para você, Pai? O que pode ser útil na sua nova encarnação? Aí ele responde: roguem a Jesus para que eu nunca disponha de facilidade na terra, para que ele não cometa erros, para que ele leve uma vida melhor. Roguem a Jesus para que eu nunca desfrute de facilidades na terra. Aí ele continua: a facilidade nunca ensinou nada a ninguém. A facilidade nunca ensinou nada a ninguém. Parece que quanto mais facilidade temos, mais insensíveis ficamos. Então, talvez o caminho seja mesmo o da dificuldade e da dor. Mostra aí o tanto que é importante as nossas dificuldades, né? Elas são também importantes para o nosso crescimento, elas são importantes para o crescimento nosso. Como Deus é Pai, Ele só permite as nossas dores porque elas são boas para nós. Porque Deus não permite nada que é ruim para nós. Deus é Pai. Lembra que um pai de família, que mesmo nós, pais de família aqui na Terra, somos tão atrasados ainda, mas mesmo assim, é muito raro acontecer de um pai, uma mãe, permitir alguma coisa ao filho, uma coisa que ela sabe que vai destruir o filho. Ela sempre quer, a mãe, ele o pai, sempre quer, permite as coisas ao filho, mas aquilo que vai te elevar. O Espiritismo é uma doutrina que faz elogios à dor, que às vezes você fala muito da dor, né, que é muito bom a dor. A resposta pode ser não. O correto é entender que o Espiritismo, alinhado com o pensamento de Jesus, tem como proposta fazermos da dor e das dificuldades um desafio para aprendermos, para amadurecermos, para avançarmos mais. Mas por que nós achamos... Por que Jesus falou que a dor é boa? As aflições são boas. Ele quer nos mostrar que elas são boas porque nós precisamos dela por enquanto. O dia que não precisamos dela mais, ela não vai ter mais valor. O valor dela para nós é porque nós estamos precisando. Nós não nos corrigimos ainda. Os espíritos evoluídos não precisam mais de passar pela dor. Eles passam, às vezes, algumas missões, mas a missão não é a dor em si, mas ele trabalha, no trabalho do progresso dos outros, já não é mais para eles. Mas os espíritos evoluídos não têm precisão da dor mais. A doutrina espírita não nos estimula a ficarmos paralisados na dor. Ao contrário, nos ensina a seguirmos em frente a partir da dor. Você caiu? Levante-se. Busque a caminhada. Deus não estaria sendo injusto ao nos punir por algo que desconhecemos, sabendo do passado, não poderíamos aproveitar melhor as lições? Então, as pessoas perguntam assim: se nós sabemos do nosso passado, tem que ter um passado delituoso, mas só que nós não lembramos dele. Aí dá aquela ideia: não seria melhor que nós lembrássemos desse passado nosso, para a gente corrigir melhor? Deus é sábio.
E ele sabe que não é isso. O véu sobre o nosso passado tem grande utilidade. Primeiro, porque nos possibilita a convivência com os afetos, sem mácula de lembrança dolorosa. Imaginemos nós reconhecermos no nosso filho um desafeto nosso do passado. Seria terrível, né? Lembrar, não, esse cara aqui, ó, é aquele que tirou a honra da minha família, aquele que matou meu pai, aquele que fez isso e daquilo. Imagine como que aquela pessoa, aquele pai, teria condição de amar aquele filho, aquela mãe teria condição de amar aquele filho, lembrando que ele foi o algoz. Mas também, quando nós tivemos uma encarnação de um destaque melhor, como nós vamos também encarar a vida sabendo que a gente foi um espírito já que teve um grande destaque na sociedade. Nós seríamos orgulhosos, né, por ter sido um espírito de destaque. Também não é bom. Então, da mesma forma que não é bom sabermos que já fizemos muitos erros no passado, também não é bom nós sabermos que fizemos coisas boas no passado. Por isso, sempre o desconhecimento do nosso passado é muito maravilhoso. Por isso, Deus nos criou assim. E reencarnamos esquecendo tudo que nós já fomos. E por isso os Espíritos diz, toda criança, embora tenha sido já um espírito com muitos erros e acertos do passado, com muito conhecimento, mas ele nasce e como se fosse um livro em branco para começar uma nova história, sem lembrança do passado. Isso que é maravilhoso. Gente, é isso, então. Chegamos ao nosso tempo já. Eu agradeço a todos. Lalinha, Sebastião, boa noite, sejam bem-vindos. Agradeço a todas as presenças que estão aqui, dos que estão pelo aplicativo, à distância. Que Jesus pode mestre fazer. A gratidão a Deus, sabe? Mas o anterior já benefícios, tantos. O Estado, o Estado, o município, faz convênio do Estado do município, a merenda que dá no município. Tantos benefícios. As pessoas na todo o município. Bênçãos que recebemos de Jesus. Que nós possamos. Vou te ajudar aí. Então, aí não é difícil, mas agora esses povos de escola que Que nós possamos, Senhor, nos envolver cada vez mais pelo seu amor, pela sua paz. Graças a Deus. E agora dirigimos as nossas mãos para aquela água que nós colocamos ao nosso lado, que essa água possa ser modificada, possa ser transformada em medicação que vai fazer bem àqueles que dela fizeram uso, que vai promover aquela cura mais profunda, vai auxiliar esta cura. Graças a Deus, que a sua paz, o seu amor permaneça entre nós. Que assim seja. Gratidão a todos, a todas, aqueles que quiserem se manifestar, abram seus microfones. Dona Lalinha, muita paz, seu Sebastião, que nós não cumprimentamos no início. Juscelia, Isabel, tenham todos. Bom, eu quero desejar a todos uma ótima noite, uma noite abençoada e cheia de muita luz. Boa noite, pessoal. Gratidão. Boa noite a todos. Fiquem todos com Deus. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Simão. Obrigado por tudo. Gratidão. Gratidão a todos. Boa noite. Boa noite. Ô, Dona Diva.
Hoje eu cheguei atrasada de novo, né? Mas depois eu mando o link para a senhora assistir a palestra por Tá, completo. tá bom, tá bom. Eu mandei o convite para a Ilse também, mas ela talvez tenha tá tendo dificuldade, né, para entrar. Eu acho, eu não sei o que que é, não sei se é a internet dela, o que que é, que ela me disse que está com bastante dificuldade para ver, para assistir. Acessar. Mas eu mando sempre o link para ela também. Então tá. Que Deus bom. abençoe a todos e a todas. Obrigada, você também. Obrigada, viu? Até sábado. Sábado nós vamos ter a nossa reunião do livro Missionários da Luz. Vamos ver o capítulo Sábado, né? Intercessão. Mas agora já está terminando? Não, ainda não. Ainda nós estamos no meio do livro. Ah, tá. Então ainda vou assistir um pouco. Vai sim. O de sábado é bem interessante. Eu recomendo que venham todos. Não, às vezes que eu tenho assistido, nem que seja um pouco, é muito bom. Eu gosto muito. Eu gostaria de começar no começo, mas hoje mesmo eu estava arrumando, o velho não está muito bom, Sim. e aí eu estava arrumando a janta para ele, arrumando um chá, e arrumando isso, arrumando aquilo, sabe? Aí eu digo, agora eu vou lá assistir, né? Ver